O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes da homilia, quero convidar para que nós cantemos ao Espírito Santo, pedindo uma graça particular para esta nossa oração, esse momento de reflexão que agora nós viveremos. Poderíamos cantar: Espírito, enche a minha vida? Pode ser? Vamos ficar em pé e vamos pedir o Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, peça: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
Podemos ir nos assentando. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, dando prosseguimento a esses dias de reflexão que nós estamos vivendo, meditando cada dia uma estrofe do Veni Creator Spiritus, hoje nós suplicamos: acendei a sua luz nos nossos sentidos e coloca o fogo do teu amor no nosso coração e dê firmeza aos nossos corpos. É isso que nós rezamos nessa quarta estrofe: Accendei lumen sensibus. A luz do Espírito Santo nos nossos sentidos. Quando nós rezamos isso, é muito interessante nós percebermos que agora acontece uma mudança neste hino. Como vocês devem lembrar, na primeira estrofe, o Espírito Santo foi chamado de Criador. Ele atuava no cosmo. Do caos fez o cosmo, na criação. Depois a segunda e a terceira estrofe, o hino falava da manifestação dele, do Espírito, na vida da igreja. E ontem até usávamos uma imagem da energia, da força que faz mover, que faz ter vida. Agora hoje, não fala do Espírito Santo atuando sobre a igreja, mas agora dentro de cada um de nós. Accendei lumen sensibus. Sensibus é sentidos, mas não como nós entendemos na compreensão da língua portuguesa, os sentidos, mas na compreensão eclesiástica. Sensibus, na compreensão eclesiástica, é mente, intelecto. Por isso hoje nós vamos pedir ao Senhor, com a oração que faremos, que Ele liberte as pressões que nós muitas vezes sentimos. Quando chamamos o Espírito Santo para vir sobre a nossa mente como luz, o que estamos pedindo? Que Ele traga para nós discernimento. Porque é aqui na nossa mente que residem, eu vou dizer assim de uma maneira generalizada, todos os nossos problemas. É aqui. Por isso o grande São Bento dizia: mente sã, corpo são. É aqui. Por isso o primeiro pedido é: luce mens sensibus. Traga luz sobre a minha mente, porque sem a tua luz eu caminho nas trevas, eu não sei a direção. E esta luz do Espírito, quando vem sobre nós, traz uma graça, o discernimento, que não é simplesmente o que eu tenho que fazer, mas a capacidade, como diz os santos padres, de discernir entre os vários espíritos que podem perturbar a nossa mente, ou ainda que podem visitar a nossa mente. O espírito mundano, o espírito maligno, o espírito do homem, ou o que estamos pedindo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. É o Espírito de Cristo que nos inclina para a paz, para o amor, para a construção do bem. Quando somos iluminados pelo Espírito Santo, a nossa alma se dirige nesta direção. Quando somos visitados pelo espírito do mundo, o que nós aspiramos? Vaidade, egoísmo, materialismo. Aqui começamos a perceber que várias vezes esse espírito nos ronda. Quando a nossa ação, o nosso agir
é por pura vaidade, é por puro materialismo, sobretudo no mundo que vivemos, do consumismo desenfreado, que não perguntamos a real necessidade que temos daquilo que está sendo ofertado, mas imediatamente dizemos: eu preciso disso. E nos falta uma pergunta: mas para quê? Qual é a finalidade disto? Que você está dizendo que você precisa, e que na maioria das vezes, depois que adquirimos, facilmente deixamos de lado. Espírito do mundo, materialismo. Ou ainda, o espírito do homem, que São Paulo chama de concupiscência, que é uma inclinação que nós temos, não por causa da luz que nos habita, mas por causa das feridas que trazemos. Quantos de nós, entendam o que eu vou dizer, pelo amor de Deus, não agimos por nós mesmos, agimos como reações das feridas que sentimos, das dores que carregamos. Tudo isso é pensamento do homem, movido na sua concupiscência, e isso quando não levado ao extremo, quando agimos pelos desejos, pelas nossas paixões. E o que dá vontade a gente faz. Ah, deu vontade? Faz. Mas nós sabemos que nem todas as nossas vontades são sadias. Nem tudo do que temos vontade inclina a nossa vida para o bem que nós almejamos. Mas por muitas vezes não termos discernimento, nós nos deixamos levar por essa concupiscência. Ou ainda, a busca extrema por conforto. E o mínimo de esforço, de ascese, não aceitamos. Me permita aqui apenas, para que a gente se provoque, né? Porque eu sou o primeiro, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, é para mim isso. Não falo porque sou expert nisso, muito pelo contrário, sou o mais necessitado de tudo isso que falo. Mas hoje nós nos movimentamos numa busca de atividade, porque isso está sendo colocado para nós e precisamos disso. E entramos no carro para irmos fazer atividade física. Não sei por que vocês estão rindo. Eu só disse que entramos no carro para irmos fazer atividade física. E quando chegamos no local da atividade física, nós pegamos o elevador. Sim, porque estamos indo nos exercitarmos. E colocamos sobre nós um monte de peso. E no final dizemos: está pago. E depois pegamos o elevador. E voltamos para o nosso carro. Porque saímos para praticar atividade física. E precisamos, eu disse isso já na homilia domingo, temos que cuidar do corpo, ele é templo do Espírito Santo, mas o que eu estou dizendo é que não raciocinamos. Não faz sentido, vocês deram essa risadinha sarcástica, porque vocês na hora viram a contradição, e eu faço isso. Entro no carro para chegar na academia, porque eu tenho horário, eu me justifico. Eu digo, senão não dá tempo de eu cumprir o meu treino. Elevador eu não pego, eu subo a escada. Mas é uma mentalidade que foi colocada sobre nós. O errado não está na atividade física, o errado está na capa que colocamos para isso. E vejam, o mínimo... Não gastamos 1 minuto para fazermos uma reflexão de que tem alguma coisa errada nisso que eu digo que está certo. Precisamos de discernimento. É só um exemplo, tá, gente? Eu não estou dizendo que quem faz isso está errado. Eu acabei de dizer que parte disso eu faço. Eu só estou dando um exemplo para dizer que em muitas coisas da vida nós não temos o discernimento.
e depois reclamamos das consequências. Como se Deus não nos amasse, como se o outro não gostasse de nós, mas fazemos as coisas sem pensar, sem usar a inteligência. Por isso, acendei lumen sensibus, acende na minha mente a tua luz. E ainda, muitas vezes, a nossa mente é visitada pelo espírito demoníaco. Não o demônio de chifre, rabo, cheiro de enxofre. Esse a gente diz, vai embora. Mas o espírito demoníaco, disfarçado de uma voz de acusador dentro da nossa cabeça, que fica apontando para nós o dedo noite e dia, quando a palavra já diz, um só é aquele que vos acusa, o diabo, Satanás. Lembra quando falamos do Paráclito, na segunda-feira, e nós refletimos que a nossa missão é sermos paráclitos, defender, nunca acusar. Toda acusação é influência no nosso pensamento de uma tendência do espírito demoníaco. Quando trabalhamos não pela comunhão, mas pela divisão, quando alimentamos as várias célulazinhas partidárias, grupos, e nem posso estender falando disso, porque vemos explícito a ação do diabo no mundo. Não porque ele está aí com as suas pompas, mas agindo de modo disfarçado, e nós chamamos isso só de um momento difícil da história. Por isso, clamamos nessa noite, luz de Deus, Espírito Santo, toca a nossa mente. Padre, mas como faz para a gente conseguir identificar cada uma dessas influências que pode estar sobre a nossa mente? Uma prática que fazemos todos os dias quando celebramos a missa, e a igreja coloca para nós todos os dias antes de dormirmos: exame de consciência. Qual de nós fazemos o exame de consciência todos os dias? Pelo menos na hora de dormir. Nós chegamos tão exaustos, tão cansados que não dá tempo. Aqui eu nunca ouvi falar disso, tem que fazer isso. Se você quer se conhecer, crescer, evoluir, tem que ter exame de consciência. O que é exame de consciência? É você trazer diante dos teus olhos o que você viveu nesse dia. Exame de consciência não é só para dizer o que foi ruim, o que você viveu de bom, que foi bom, que deu fruto, e você diz, obrigado, Senhor. Nas Sagradas Escrituras, o coração é o centro da vida, tudo passa ali. E quantos de nós, no nosso coração, por causa das dores, das feridas, de tantas coisas que experimentamos, esse coração foi se fechando para se defender, para não sofrer, e fomos levantando barreiras imensas dentro dele. E muitos de nós não acreditamos mais nos elementos vitais que precisam estar dentro do nosso coração. O que pedimos ao Espírito Santo? O amor. O amor no sentido mais profundo, caridade. Um amor feito em ato, não amor de sentimento, mas um amor verdadeiro. Aquele que faz eu sair de mim, aquele que faz com que eu aceite um programa ou um caminho de mudança, porque eu amo. E jogo fora aquela tendência, eu sou assim mesmo, se quiser vai ter que ser assim. Não, aquela capacidade de olhar e dizer, eu não posso continuar fazendo sofrer quem me ama, eu preciso mudar. Nós só conseguimos isso quando o Espírito Santo habita o nosso coração com o fogo do seu amor. Nós não podemos querer residir aqui, porque senão isso daqui fica gelado, frio, sem vida. O Espírito Santo vem em nós e coloca aqui o seu fogo de amor, e isso faz com que a caridade, a ternura, a compaixão
comece a querer sair de nós. Se a mente recebe a luz, o coração é o lugar onde o Espírito Santo se manifesta como doce hóspede da alma. Veja que interessante, na mente, luz, no coração, docilidade, amor. E agora pasmem, o discernimento, o equilíbrio vem quando eu consigo fazer a ponte da mente com o coração, do coração com a mente. Porque o maior erro que nós cometemos muitas vezes é tomarmos decisão fundamentada só na razão, e aí viramos um trator. Ou outras vezes agimos pelo coração somente. E agimos, como nós reduzimos dizendo, por impulso. E depois dizemos, não era para ter feito isso. Por isso que a decisão, ela precisa estar dentro de um ambiente chamado reflexão. Olha a palavra, vou fazer de propósito, reflexão, ver de novo. Não se toma decisões da noite para o dia, por impulso. Peguei e fui, quando eu vi eu já estava lá. E o que você fez? Não vou falar. As coisas da vida precisam ser refletidas. Volta de novo. A imagem que eu vou trazer não é tão boa quanto a de ontem, mas ela ajuda. Quem aqui já viu um boi no pasto comendo o capim? Alguém já viu isso? Ajuda o padre então, levanta a mão, quem já viu isso? Ó, senão ia mandar todo mundo para a roça amanhã. Quando vemos o boi no pasto comendo o capim, ele fica horas de cabeça baixada, pegando o capim. Pegando. Depois, ele levanta o pescoço, fica assim, né? Não. E ele continua, horas e horas. Aí você pensa, misericórdia, mas não engole não. Engole, o que ele faz? O que ele faz? Rumina. Padre, o senhor está muito pouco hoje. São palavras, o português é maravilhoso, é lindo, é uma pena que a gente é preguiçoso e não estuda. Está na palavra. De novo, enquanto você não estiver seguro disso, não posso fazer. Por isso, ela tem que sair da mente, vir no coração, sair do coração, voltar na mente. Agora eu vou passar a vida inteira assim? Claro que não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de atitudes maduras, seguras. Por isso, quando isso acontece, o outro pode falar o que quiser, a gente diz, obrigado. Muito obrigado. E a gente sabe o que a gente fez. E quando a gente erra, não precisa de ninguém vir falar nada. A gente diz, fui eu, errei feio. Não era mesmo para ter feito isso, eu vi. A pessoa madura, que nós chamamos com uma outra palavra, responsável, é aquela que tem a capacidade de responder, sou eu. Não faz igual criança, esconde e fala, foi ela. Não, a gente diz, fui eu. Vem Espírito Santo sobre o nosso coração. E por fim, o Espírito age na mente, no coração e aonde mais em nós? Aonde? No corpo. Porque o corpo é o lugar onde ele quis fazer templo, morada. O nosso corpo
precisa do Espírito Santo, porque as dimensões da mente e do coração são expressas por onde? No corpo. Não tem como. Por isso, mente sã, corpo são. O Espírito Santo traz firmeza para o corpo não vacilar, não arredar. Porque se a mente precisa de luz, o coração precisa de amor, o corpo precisa de força. Porque por ele mesmo, ele vai se deteriorando. A gente fica exausto. E o Espírito vem e renova, revigora. Por isso, uma coisa que eu costumo fazer, aprendi isso no seminário e passo isso para vocês. Quando a gente vai deitar, uma das orações que nós não podemos deixar de fazer é: descansa minha mente, o meu coração e o meu corpo, para que no outro dia eu esteja 100% de novo. E tem gente que parece que dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda e carrega o mundo nas costas. Já acorda cansado, já acorda dizendo: vou ter que trabalhar. Meu Deus, mas acabou de sair da cama. Mas eu dormi pouco. Mas dormiu quanto? Claro que eu sei que cada organismo precisa de um tanto de hora, mas eu estou falando de gente que se arrasta. Tem gente que não consegue nem levantar o pé para tirar o chinelo do chão. Arrasta, dá um nervo. Levanta o pé para andar, criatura. É você que leva seu corpo. Veja, precisamos do Espírito Santo em todo o nosso ser. E aqui eu concluo dizendo: em todas essas áreas, nós sentimos os ataques, seja do espírito do homem, do espírito do mundo e do maligno. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo para nos libertar. Que em nome de Jesus, vem sobre nós e arranca de nós. Por isso, a graça do Espírito Santo faz a gente até se posturar, se colocar no nosso lugar, na nossa dignidade de filho de Deus. Eu não carrego o mundo nas costas. Quem sustenta o mundo com as suas mãos é Jesus, não sou eu. Senhor, está pesado, eu te entrego, eu não posso carregar esse peso. Então não sente? Sente, e quando sente, o que eu faço? Entrego, eu não posso ficar para mim. Por isso, com todo respeito, nós precisamos saber destinar as coisas que chegam em nós. E muitas vezes nós vamos colocando tudo para dentro. Tem muita coisa que não é para você. Tem muita coisa que não pode ficar dentro de nós, porque vai nos fazer mal. Por isso nós clamamos o Espírito Santo, para que com a sua força e o seu poder, Ele nos liberte e nos dê a graça de que nós precisamos, na mente, no coração e no nosso corpo. Feche um pouquinho agora os teus olhos. E nós vamos pedir ao Espírito Santo, com 3 palavras: vem. Como nós cantamos em todos os dias já desse cerco, vem. É um convite para que o Criador entre no nosso caos e reivindique a sua soberania sobre nós. Vem, Espírito. Visita é a segunda palavra. Vem, visita. A presença que santifica os recantos mais obscuros da nossa mente e dos nossos sentidos. Visita, Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo visite agora os anéis da sua mente
cada canto do seu coração, cada célula do seu corpo. Visita, vem, visita. E a terceira palavra, enche. Uma graça que transborda, transformando o nosso coração de pedra numa fonte de água viva. Por isso nós vamos dizer isso ao Espírito Santo, essas três palavras: vem, visita, enche. Vem, Criador, visita a minha mente e enche o meu coração. Vem, Criador, visita a minha mente e enche o meu coração. Diga isso no teu coração: vem, Espírito Criador, visita a minha mente e enche o meu coração. E com o canto ao Espírito Santo, eu te convido agora a nos colocarmos em pé. E nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, que desceu sobre aquele campo de ossos ressequidos, venha agora sobre nós e coloque vida, visitando a nossa mente, enchendo os nossos corações com a sua graça e o seu poder. Por isso, irmão e irmã, clamando o Espírito Santo, vamos suplicar esta graça. Desce, vem, Espírito Criador, visita os nossos corações e enche com a tua graça. Peçamos: desce, ó Espírito. Desce, ó Espírito Santo, feche os teus olhos e peça. as profundezas do teu ser. Vem e traz, vem e traz a esperança que é possível reviver. Vede então meus ossos secos ao chão, os teus lábios, ó Senhor, sopra a ressurreição. Clamemos: sopra, Espírito, faz-nos reviver, nos põe de pé. Sopra, Espírito, faz-nos reconhecer que tu és Deus, aquele que a morte venceu. Concluída agora esta homilia, eu quero, nesse dia que estamos pedindo o Espírito Santo, que liberte nossa mente, nosso coração e nosso corpo de todo espírito mundano, de todo espírito satânico e de toda concupiscência da carne. Queremos pedir que o Espírito Santo agora nos queime com o seu fogo de amor. E como refletimos ontem, com o dedo da mão de Deus, afugente toda a obra do mal que foi levantada contra nós. Eu convido a você a viver este momento em profunda oração
e eu peço a caridade e a obediência. Nesse momento nós não pegaremos os celulares, nós vamos agora rezarmos por nós. Esse é o momento da graça que o Senhor reservou para você. Ele te trouxe aqui para viver hoje esse momento de libertação. Por isso, à medida que o Padre for conduzindo este momento de oração, vai deixando o dedo da mão de Deus, o sopro do Espírito, o poder do alto te libertar de todo o mal. Por isso agora nós invocamos a autoridade do nome de Jesus sobre nós e pedimos que pelas suas 5 chagas, pelo seu nome santíssimo, o qual no céu e até nos infernos todo joelho se dobra, que ele venha agora e nos liberte do mal. E nós ordenamos, pela graça da autoridade sacerdotal, que o inimigo de Deus em silêncio seja acorrentado e seja extirpado de nossas vidas, desde as realidades do passado até as do presente. Que as suas obras agora sejam desmascaradas e ele seja, pela autoridade do nome de Jesus, destruído a sua ação entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se, Deus, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua presença os que lhes odeiam. Como se dissipa o fumo, e se dissipem eles, como se derrete a cera ante o fogo, assim perecerão os ímpios ante de Deus. Senhor, peleja contra os que me atacam, combate os que lutam contra nós. Sofram uma derrota e caiam envergonhados que nos perseguem à morte. Retornem a espada cheios de vergonha os que maquinam a nossa perdição. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier a coçá-los. Torne-se tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Porque sem motivo armaram contra nós os seus laços, para nos perder, cavaram um fosso sem motivo. Que lhes surpreenda um desastre imprevisto. Apanhe-os a rede por eles mesmos preparada, e caiam eles próprios nas covas que lhes abriram. A nossa alma se alegra no Senhor, e gozará de sua salvação os que nele agora imploram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gloriosíssimo Príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos na luta que temos combatido contra os principados e potestades, contra os chefes deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde em auxílio dos homens que Deus os criou incorruptíveis à sua imagem e semelhança, e a tão grande preço resgatastes da tirania do demônio. Com os exércitos dos anjos bons, peleje hoje os combates do Senhor. Como outrora lutastes contra Lúcifer, chefe da soberba, e contra os anjos apóstatas. Eles não puderam vencer e perderam o seu lugar no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, denominado Diabo e Satanás, o sedutor do universo. Foi precipitado na terra e com ele foram lançados seus anjos. Eis que o antigo inimigo e homicida tem se erguido com impetuosidade, transfigurado em anjo de luz. Como a escolta de todos os espíritos malignos cercou e invadiu a terra inteira, e se instalou em todo lugar, com o desígnio de manchar ali o nome de Deus e de seu Cristo, de roubar as almas destinadas à coroa da glória eterna, de destruí-las e perdê-las para sempre. O dragão maldito transvasou, como um rio imundíssimo, o veneno de sua iniquidade, em homens depravados de mente, corruptos de coração. Incutiu-lhes o espírito da mentira, da impiedade, da blasfêmia, e seu hálito mortífero de luxúria e de todos os vícios e iniquidades.
Os mais maliciosos inimigos têm enchido de amargura a igreja, esposa do Cordeiro Imaculado. Tem lhe dado a beber o absinto e tem posto suas mãos ímpias sobre todos, o que para ela é mais sagrado, onde foram estabelecidas a sé do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade como luz das nações. Eles têm erguido o trono de abominação e de impiedade, de sorte que, ferido o pastor, possa dispersar o rebanho. Ó invencível príncipe, ajuda o povo de Deus, agora presente nesta nossa paróquia, contra as adversidades dos espíritos que lhe atacam, e dai-lhes a vitória. A igreja te venera como seu guardião e patrono, se gloria que és o seu defensor contra os poderes nocivos e terrenos infernais. Deus te confiou as almas dos redimidos para colocá-los num estado de suprema felicidade. Roga ao Deus da paz que esmague o diabo sob nossos pés, para que não possa reter cativo os homens e prejudicar a sua igreja. Oferece nossas orações ao Altíssimo, para que o quanto antes desçam sobre nós as misericórdias do Senhor, e sujeita ao dragão a antiga serpente que é o diabo e Satanás, para precipitar encadeado nos abismos, de modo que não possa nunca mais seduzir as nações. Depois disso, confiados em sua proteção e em seu patrocínio, com a sagrada autoridade da Santa Igreja, nossa Mãe, nos dispomos de rechaçar a peste das fraudes diabólicas, confiados e seguros em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Eis a cruz de Cristo, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Que a sua misericórdia, Senhor, seja sobre nós. Como nós esperamos em Ti, Senhor, escuta a nossa oração e chegue a Ti o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos o Teu santo nome e suplicantes imploramos Tua clemência, para que por intercessão da Imaculada Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo, de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, dignai-vos prestar-vos vosso auxílio contra Satanás e todos os demais espíritos imundos que vagam pelo mundo, para dar a perder o gênero humano e para a perdição das almas. Nós te exorcizamos, espírito imundo, potência satânica, invasão do inimigo infernal, legião ou seita diabólica, em nome e virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, sejas desarraigado e expulso da Igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo precioso sangue do Divino Cordeiro. Desde esse momento, não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o gênero humano, perseguir a Igreja de Deus e a sacudir e joirar como trigo os eleitos de Deus. Nola manda o Deus Altíssimo, a quem em tua insolene soberba ainda pretendes assemelhar-te, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Manda tu, Deus Pai, manda tu, Deus Filho, manda tu, Deus Espírito Santo, manda tua majestade de Cristo, o Verbo eterno de Deus feito homem, que para a salvação da nossa progênite humana, perdida por tua inveja, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte. Ele que edificou a sua igreja sobre a pedra firme e prometeu que as portas do inferno nunca prevaleceriam jamais contra ela, querendo permanecer com ela todos os dias até o fim do mundo. Manda-te o sinal sagrado da cruz do Senhor, as virtudes de todos os mistérios da nossa fé cristã. Manda a tua poderosa intercessão da Mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria, a Imaculada Conceição, que desde o primeiro instante pela sua humildade esmagou a tua cabeça orgulhosa. Manda a tua fé dos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos apóstolos.
Manda tu o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Então, dragão amaldiçoado e toda a sua legião diabólica, nós agora te esconjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que amou o mundo e lhe deu o seu único Filho, para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Cessa de danificar a igreja e de armar laços à liberdade. Nós agora te ordenamos: vai-te embora, Satanás, inventor e mestre dos enganos, inimigo da salvação dos homens, e cede de uma vez por todas lugar a Cristo, em quem não encontrastes nada de tuas obras. Cede lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o Cristo adquiriu com o seu sangue. Humilha-te sobre a poderosa mão de Deus. Treme e foge a invocação feita por nós, do santo e terrível nome de Jesus, que faz tremer o inferno, a quem as virtudes dos céus e as potestades, as dominações estão submissas, e que os querubins e serafins louvam sem cessar, dizendo, todos, Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, ouvi a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Os que puderem agora se ajoelhar, eu peço que o façam. Oremos. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida depois da morte, o repouso depois do trabalho, porque não há outro Deus senão vós, e quem não pode haver outro a não ser vós, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Com humildade suplicamos que a vossa gloriosa majestade se digne livrar-nos poderosamente e sãos e salvos de todo o poder, laço e mentira e malvadez dos espíritos infernais, das emboscadas do demônio. Livrai-nos, Senhor. Dignai-vos conceder à vossa igreja a segurança e a liberdade de vos servir. Nós vos suplicamos, ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos humilhar os inimigos da Santa Igreja. Nós vos suplicamos, escutai-nos, Senhor. Isso vos pedimos, Pai, por Jesus, teu Filho, na unidade e no poder do Espírito Santo. Amém. Em pé rezemos. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos,
e fujam de sua face todos os que os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomando posse da libertação do Senhor agora recebida, cantemos o salmo pedindo ao Senhor que se levante no nosso meio. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, 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 Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti seus inimigos. Seus inimigos se desfecem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem sua presença. Declaremos: tua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Mais uma vez, tua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Coloque a mão sobre o teu coração e você, da maneira como você sabe, no silêncio do teu coração, diga: obrigado, Jesus, pela libertação que o Senhor opera agora na minha vida. Obrigado, Jesus. Louve a Jesus. O louvor é a maior confirmação da libertação operada por Deus. O inimigo não suporta o coração que louva, porque o coração que louva reconhece a soberania, o senhorio de Cristo. Nós te louvamos, Senhor, te glorificamos e bendizemos, porque não nos deixas à mercê do mal, mas vem em nosso auxílio e nos liberta. Por isso declaramos que Tu és o Senhor da nossa vida, e sua presença reinará para sempre sobre minha vida, minha casa, minha família, a igreja, sobre os meus negócios, meu trabalho, em tudo aquilo onde eu estou. Tu reinarás sobre todo o principado, sobre toda a potestade, porque ninguém é como o Senhor. Tua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.